Antes de Jesus ser conhecido pelas multidões, antes dos milagres, dos ensinamentos e dos dias em que milhares de pessoas seguiriam seus passos, existia uma família. E dentro dessa família havia um homem que quase sempre aparece em silêncio. Seu nome era José. A história de Jesus é conhecida em todo o mundo. Maria também ocupa um lugar central nos relatos de seu nascimento. Mas quando falamos de José, muitas vezes lembramos apenas de uma imagem simples: o homem que estava ao lado de Maria quando Jesus nasceu. Mas quem era esse homem? Por que José foi escolhido para assumir a responsabilidade de criar Jesus? E o que significava, naquela época, receber a missão de cuidar de uma criança que, segundo a mensagem recebida por Maria, havia sido concebida por obra de Deus? José não era o pai biológico de Jesus. Mas isso não significa que seu papel tenha sido pequeno. Pelo contrário, durante os primeiros anos da vida de Jesus, José seria o homem responsável por proteger sua família, tomar decisões difíceis e garantir que Maria e o menino estivessem seguros. E tudo isso começou em um momento em que a vida de José parecia seguir um caminho completamente normal. Ele estava ligado à linhagem de Davi e vivia em Nazaré. Era um homem de trabalho, inserido em uma sociedade profundamente marcada pela fé, pelas tradições judaicas e pelas expectativas familiares. José estava comprometido com Maria. Como qualquer homem naquela situação, provavelmente esperava construir uma família e seguir uma vida comum. Mas então aconteceu algo que mudaria todos os seus planos. Maria estava grávida, e José sabia que aquela criança não era seu filho biológico. Antes de conhecermos o homem que protegeria Jesus de Herodes, precisamos entender o tamanho da decisão que José precisou tomar naquele momento. Ele poderia simplesmente pensar em sua própria reputação. Poderia romper o compromisso. Poderia expor Maria diante da sociedade. Mas a história tomou outro caminho. José recebeu uma mensagem durante um sonho, e aquela mensagem mudou sua compreensão de tudo o que estava acontecendo. Ele deveria receber Maria como sua esposa. O menino que ela carregava tinha uma missão extraordinária. E José deveria participar dessa história não como o pai biológico, mas como o homem escolhido para exercer a responsabilidade de pai na vida terrena de Jesus. Essa distinção é fundamental. Porque José não recebeu uma missão de destaque diante das multidões. Ele recebeu uma missão dentro de casa. Ser pai significa estar presente quando ninguém está olhando. Significa proteger quando existe perigo. Significa trabalhar para sustentar a família. Significa tomar decisões quando os outros ainda não sabem o que fazer. E foi exatamente esse tipo de responsabilidade que José recebeu. Ele teria Maria ao seu lado. Teria Jesus sob seus cuidados. E teria que enfrentar situações que nenhum pai comum esperaria enfrentar. Muito em breve, ele descobriria que o nascimento daquela criança não seria apenas um acontecimento familiar. Havia um rei que se sentiria ameaçado. Havia uma ordem para matar crianças. Havia uma fuga durante a noite. E José teria que escolher entre permanecer em segurança ou levantar-se imediatamente para proteger Maria e o menino. Mas antes que tudo isso acontecesse, havia uma pergunta que precisava ser respondida. Por que José aceitou Maria quando seria muito mais fácil abandoná-la? A resposta começa naquela noite em que Deus falou com ele. E a decisão tomada por José naquele momento seria o primeiro grande sinal de quem realmente era o homem que recebeu a responsabilidade de criar Jesus. José provavelmente imaginava que seu casamento com Maria seguiria um caminho simples. Havia um compromisso entre os dois, uma expectativa de formar uma família e uma vida que parecia estar começando de maneira normal. Mas tudo mudou quando José descobriu que Maria estava grávida. Para ele, aquela notícia não era fácil de compreender. José sabia que a criança não era dele. E, naquele contexto, uma gravidez antes da união conjugal poderia trazer vergonha, suspeita e consequências muito sérias para uma mulher. José poderia reagir movido pela raiva. Poderia exigir uma explicação.
Poderia tornar o caso público e deixar que Maria enfrentasse sozinha as consequências daquela situação. Mas o Evangelho apresenta José de outra maneira. Ele era descrito como um homem justo e, justamente por isso, decidiu não expor Maria publicamente. Sua intenção era romper o compromisso de maneira discreta. Essa decisão já revela algo importante sobre seu caráter. José ainda não compreendia completamente o que Deus estava fazendo, mas também não queria destruir a vida de Maria. Ele estava diante de uma situação que não conseguia explicar. E então aconteceu algo que mudaria completamente sua decisão. Enquanto José pensava sobre aquilo, recebeu uma mensagem em sonho. O anjo do Senhor apareceu e disse para que ele não tivesse medo de receber Maria como sua esposa. A criança que ela carregava não era resultado de uma infidelidade. A gravidez fazia parte do propósito de Deus. O menino deveria receber o nome de Jesus. Naquele instante, José recebeu uma escolha muito maior do que simplesmente aceitar ou rejeitar Maria. Ele precisava decidir se confiaria em Deus mesmo sem compreender todos os detalhes. E José escolheu obedecer. Quando acordou, fez exatamente aquilo que havia recebido como instrução. Recebeu Maria como sua esposa. Essa decisão é uma das partes mais importantes de sua história. Porque José não recebeu todas as respostas antes de obedecer. Ele não recebeu um mapa completo do futuro. Não sabia tudo o que aconteceria com aquela criança. Não sabia quantas dificuldades enfrentaria. Não sabia que um dia precisaria fugir durante a noite para salvar a vida do menino. Ele simplesmente recebeu uma direção e decidiu confiar. E é justamente aqui que começamos a entender o papel de José como pai de Jesus. Ele não seria o pai biológico, mas seria o homem que aceitaria a responsabilidade de proteger e criar aquela criança dentro de sua própria casa. Para José, isso significava assumir uma missão que poderia mudar completamente sua reputação, seus planos e seu futuro. Maria também precisaria enfrentar aquela realidade. Os dois estavam entrando em uma história muito maior do que eles mesmos. E, a partir daquele momento, José não olharia mais para Jesus simplesmente como o filho de Maria. Ele receberia o menino como parte de sua própria família. O nome seria dado. A casa seria construída. A responsabilidade seria assumida. E, quando o menino finalmente viesse ao mundo, José estaria ao lado de Maria. Mas a tranquilidade duraria pouco, porque o nascimento de Jesus despertaria o medo de um rei poderoso. E, quando a ameaça chegasse, José teria que provar mais uma vez que aceitar a missão de pai significava estar disposto a proteger aquele menino a qualquer custo. A decisão tomada naquela noite tinha sido apenas o começo. A decisão de José estava tomada. Ele não abandonaria Maria. Assumiria aquela família e enfrentaria o futuro que Deus havia colocado diante dele. Mas ainda havia outro momento decisivo pela frente: o nascimento de Jesus. Maria estava grávida, e o casal precisou viajar até Belém por causa do recenseamento determinado pelas autoridades. A viagem não era simples. Eles deixavam Nazaré e seguiam para uma cidade ligada à linhagem de Davi. Para Maria, a situação era ainda mais delicada porque o nascimento estava próximo. José estava ao lado dela. Ele não podia impedir todas as dificuldades daquela viagem, mas podia permanecer presente. E essa presença revela novamente o tipo de homem que ele havia escolhido ser. José não estava apenas esperando pelo nascimento de uma criança. Estava assumindo a responsabilidade por uma família que Deus havia colocado sob seus cuidados. Quando chegaram a Belém, não encontraram um lugar confortável para ficar. Jesus nasceu em circunstâncias humildes. Maria deu à luz e colocou o menino em uma manjedoura. José estava ali. Aquele homem que havia recebido a notícia da gravidez em meio à incerteza, agora contemplava o menino que havia aceitado como filho dentro de sua própria casa. Ao redor deles, porém, começavam a surgir acontecimentos extraordinários.
Pastores chegaram contando que haviam recebido uma mensagem celestial. Mais tarde, visitantes do Oriente também apareceriam trazendo presentes e procurando pelo menino. A notícia sobre o nascimento de Jesus começava a alcançar pessoas muito além daquela pequena família. Mas enquanto alguns enxergavam naquele nascimento um sinal extraordinário, José precisava continuar pensando como um pai. Como proteger aquela criança? Como manter Maria segura? Como cuidar de uma família que agora estava envolvida em acontecimentos que poderiam despertar a atenção das autoridades? A resposta não demoraria. Herodes ouviu falar sobre o nascimento de um rei e sentiu-se ameaçado. O perigo se aproximava. E novamente Deus falou com José em sonho. A ordem era clara: levantar-se, pegar o menino e sua mãe e fugir para o Egito. Não havia tempo para esperar. José não discutiu. Não pediu garantias. Não esperou que o perigo chegasse à porta. Levantou-se durante a noite e partiu com Maria e Jesus. Esse talvez seja um dos momentos que melhor revela o papel de José como pai adotivo de Jesus. Ele não realizou um milagre. Não enfrentou Herodes diante de um exército. Não fez um discurso. Simplesmente protegeu o menino. Pegou sua família e saiu. Enquanto Herodes procurava a criança para destruí-la, José estava fazendo aquilo que um pai faria diante de uma ameaça, colocando a segurança do filho acima de sua própria tranquilidade. A família chegou ao Egito e permaneceu ali até que o perigo passasse. Depois, novamente por orientação divina, José retornou com Maria e Jesus. Mas não voltou para qualquer lugar. A família se estabeleceu em Nazaré. Ali, longe dos grandes centros de poder, Jesus começaria a crescer. E é justamente nesse ponto que a história de José se torna ainda mais interessante. Porque os evangelhos falam muito sobre o nascimento de Jesus, mas contam muito pouco sobre os anos seguintes. Durante décadas, Jesus viveu uma vida aparentemente simples, e José estava presente nesses anos. Ele não seria lembrado pelas multidões, não apareceria diante de reis, mas teria uma responsabilidade que talvez fosse ainda mais importante: criar o menino Jesus, ensinar-lhe um ofício, cuidar da casa, transmitir os costumes de sua fé, ser uma presença paterna durante os anos silenciosos da infância e juventude de Jesus. E esses anos, embora pouco registrados, seriam fundamentais. Porque antes de Jesus começar a ensinar multidões, alguém precisou cuidar dele quando ainda era criança. E esse alguém era José. Depois de voltar do Egito, José estabeleceu sua família em Nazaré. Ali começaria uma fase completamente diferente. Não havia mais a urgência da fuga. Não havia soldados procurando pelo menino. Não havia necessidade de atravessar fronteiras durante a noite. Havia apenas uma família tentando viver. José tinha Maria ao seu lado. E Jesus começava a crescer. É justamente aqui que a história de José se torna mais silenciosa. Os evangelhos não registram cada dia daquela infância. Não sabemos todas as conversas dentro daquela casa, todos os ensinamentos que José transmitiu ou todos os momentos vividos entre pai, mãe e filho. Mas algumas coisas são claras. José continuava exercendo o papel de pai na vida terrena de Jesus. Ele fazia parte daquela família. Jesus cresceu em Nazaré sob os cuidados de Maria e José. E isso significa que, antes de ser conhecido como mestre, Jesus conheceu a vida simples de uma família. Conheceu o trabalho. Conheceu a rotina. Conheceu a fé de seu povo. Conheceu as escrituras e os costumes judaicos. E José estava inserido nesse processo. A Bíblia também apresenta José como um homem ligado ao trabalho manual. Quando Jesus é identificado posteriormente como alguém ligado à profissão de José, encontramos uma pequena janela para entender a vida daquela família. Não era uma casa de luxo. Não era uma família cercada pelo poder. José trabalhava para sustentar os seus. Maria cuidava da família. E Jesus crescia naquele ambiente.
Essa imagem é importante porque muitas vezes pensamos em Jesus apenas a partir dos anos de seu ministério público. Lembramos dos milagres, dos sermões, das multidões, da cruz, da ressurreição. Mas antes de tudo isso existiram anos silenciosos, anos em que Jesus era simplesmente uma criança crescendo em Nazaré. E José fez parte desses anos. Um dos poucos episódios registrados dessa fase acontece quando Jesus tinha 12 anos. José e Maria viajaram com Jesus para Jerusalém, como era costume durante a celebração da Páscoa. Depois da festa, começaram o caminho de volta. Mas Jesus não estava com eles. José e Maria inicialmente pensaram que ele estivesse entre os parentes e conhecidos que viajavam juntos. Quando perceberam que Jesus não estava ali, voltaram para Jerusalém. Procuraram por ele durante 3 dias. Finalmente, encontraram um menino no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Maria expressou a angústia que os dois haviam vivido. Ela perguntou por que Jesus havia feito aquilo com eles e explicou que ela e José estavam aflitos procurando por ele. A resposta de Jesus revelou que ele tinha consciência de uma missão maior. Mas depois disso, voltou com eles para Nazaré. E o texto diz que Jesus era submisso a eles. Esse detalhe é extraordinariamente importante para compreender José. Jesus, embora reconhecido pela fé cristã como Filho de Deus, viveu durante aqueles anos dentro de uma família. Havia uma mãe, havia um pai terreno, havia autoridade familiar, havia uma casa, havia uma vida cotidiana. E José estava ali. Depois desse episódio, porém, o nome de José começa a desaparecer. Maria ainda será mencionada em momentos importantes da vida pública de Jesus. Mas José não aparece mais nos relatos dos milagres, dos ensinamentos ou da crucificação. E isso abre uma das maiores perguntas sobre sua história. O que aconteceu com José? Por que aquele homem que esteve presente no nascimento, protegeu Jesus de Herodes e participou de sua infância simplesmente deixa de aparecer? A Bíblia não registra uma cena dizendo que José morreu. Não informa a data. Não informa o lugar. Não descreve seus últimos dias. E justamente esse silêncio transformou o destino de José em um dos mistérios mais discutidos sobre a família de Jesus. Para compreender esse mistério, precisamos primeiro observar exatamente onde José desaparece da narrativa. Porque às vezes aquilo que a Bíblia não diz pode ser tão intrigante quanto aquilo que ela registra. Depois daquele episódio em Jerusalém, quando Jesus tinha 12 anos, a narrativa dos evangelhos volta a ficar em silêncio. Não encontramos uma descrição detalhada da adolescência de Jesus. Não sabemos como eram seus dias de trabalho. Não sabemos quantas conversas aconteceram dentro daquela casa. E também não recebemos um relato sobre os últimos anos de José. Mas existe algo que podemos perceber com segurança. Durante uma parte importante da infância de Jesus, José estava presente como seu pai terreno. Jesus cresceu em Nazaré, e José fazia parte daquela vida. Ele não era apenas o homem que apareceu no nascimento. Foi o homem que recebeu Maria, protegeu sua família durante a fuga para o Egito e depois voltou com eles para Nazaré. Ali, longe dos grandes acontecimentos que seriam registrados posteriormente, Jesus cresceu. Essa parte da história é especialmente importante porque mostra uma realidade que muitas vezes esquecemos. Antes de Jesus ser mestre, ele foi criança. Antes de ensinar multidões, viveu dentro de uma casa. Antes de realizar milagres, aprendeu a viver dentro de uma comunidade. E, dentro daquela família, José exercia a responsabilidade de pai. A Bíblia não fornece uma lista de tudo aquilo que José ensinou a Jesus. Por isso, não devemos inventar diálogos ou acontecimentos que as Escrituras não registram. Mas podemos observar o ambiente em que Jesus cresceu. Era uma família judaica. Havia tradições religiosas. Havia viagens para Jerusalém. Havia trabalho. Havia responsabilidades familiares. E havia José, um homem que,
Segundo os relatos disponíveis, vivia do trabalho de suas mãos. Quando Jesus mais tarde é associado à profissão de José, temos uma pequena janela para aquela realidade. Não era uma vida cercada de luxo. Era uma vida de trabalho. E talvez seja justamente esse o aspecto mais bonito da presença de José. Ele não precisava realizar algo extraordinário todos os dias. Sua missão era muito mais silenciosa: cuidar, trabalhar, proteger, ensinar, estar presente. E existe uma diferença enorme entre aparecer em momentos grandiosos e permanecer presente durante anos comuns. José aparece pouco nas páginas do Novo Testamento, mas sua presença coincide justamente com os anos em que Jesus precisava de uma família. Ele esteve ali quando Jesus era pequeno, esteve ali quando a família precisou fugir, esteve ali quando voltaram para Nazaré, esteve ali durante a vida cotidiana. E então chega uma pergunta inevitável: por quanto tempo José permaneceu ao lado de Jesus? Essa pergunta se torna ainda mais importante quando observamos os relatos sobre o ministério público de Jesus. Quando Jesus começa a ensinar e reunir multidões, Maria ainda aparece em algumas ocasiões, mas José não aparece. E isso é significativo. Não encontramos José no casamento em Caná. Não o vemos acompanhando Jesus durante suas viagens. Não o encontramos entre os discípulos. Não aparece na crucificação. E isso levanta uma possibilidade que se tornou muito comum entre estudiosos e tradições cristãs. José provavelmente já havia morrido antes do início do ministério público de Jesus. Mas precisamos fazer uma distinção importante. A Bíblia não registra explicitamente a morte de José. Ela não diz: José morreu nesta idade, nem apresenta sua última doença, seu funeral ou suas últimas palavras. O que temos é o silêncio. E é justamente desse silêncio que surgiram diferentes tradições sobre seus últimos anos. Algumas tentaram reconstruir como teria sido sua morte. Outras desenvolveram uma imagem de José como um homem já idoso, cercado por Jesus e Maria em seus últimos momentos. Mas essas descrições pertencem a tradições posteriores, não a um relato direto dos evangelhos. Por isso, quanto mais nos aproximamos do fim da vida de José, mais precisamos separar cuidadosamente o que a Bíblia afirma daquilo que as tradições cristãs posteriormente imaginaram. E talvez essa seja a parte mais misteriosa de sua história. Sabemos como José entrou na vida de Jesus. Sabemos como protegeu o menino. Sabemos que esteve presente em sua infância. Mas não sabemos exatamente como saiu dela. E o silêncio sobre sua morte pode ser justamente o detalhe que fez sua história permanecer tão misteriosa até hoje. Depois dos 12 anos de Jesus, José praticamente desaparece dos relatos dos evangelhos. Não existe uma despedida. Não existe uma cena mostrando sua última conversa com Maria. Não existe um relato dizendo quando ele ficou doente. E não existe uma passagem descrevendo seu funeral. Simplesmente, seu nome deixa de aparecer. Esse silêncio é justamente o que torna o destino de José tão misterioso. Sabemos que ele estava presente quando Jesus nasceu. Sabemos que recebeu Maria como esposa. Sabemos que protegeu o menino quando Herodes procurou matá-lo. Sabemos que levou sua família ao Egito e depois voltou para Nazaré. Sabemos também que estava presente quando Jesus tinha 12 anos. Mas, quando Jesus começa seu ministério público, José não aparece mais. E existe um detalhe ainda mais interessante. Durante o ministério de Jesus, Maria aparece em alguns momentos importantes. Ela está presente no casamento em Caná. Ela aparece entre as pessoas próximas a Jesus. E está junto à cruz no momento da crucificação. José, porém, não está. Isso naturalmente levanta uma pergunta. Se José ainda estivesse vivo, por que os evangelhos não mencionariam sua presença em nenhum desses momentos? Não podemos transformar essa pergunta em uma certeza. A Bíblia não afirma diretamente que José já havia morrido.
Mas sua ausência prolongada fez com que muitos cristãos, ao longo dos séculos, entendessem que ele provavelmente morreu antes do início do ministério público de Jesus. Essa possibilidade também ajuda a compreender uma cena muito dolorosa no Evangelho de João. Quando Jesus está na cruz, ele olha para Maria e para o discípulo que amava e entrega sua mãe aos cuidados daquele discípulo. Se José ainda estivesse vivo e presente, essa responsabilidade provavelmente pareceria muito diferente. Mas, novamente, precisamos ter cuidado. O texto não diz explicitamente: José havia morrido. Essa conclusão é uma interpretação baseada no silêncio dos evangelhos e no contexto da narrativa. E justamente aqui começa a diferença entre aquilo que podemos afirmar com segurança e aquilo que pertence à tradição. Os evangelhos são muito claros sobre os acontecimentos da infância de Jesus, mas não nos dão os últimos capítulos da vida de José. Não sabemos quantos anos ele viveu. Não sabemos exatamente onde morreu. Não sabemos qual foi sua última conversa com Maria. Não sabemos se viu Jesus começar a realizar milagres. Não sabemos se ouviu os primeiros ensinamentos públicos de seu filho. E talvez nunca tenhamos essas respostas. Ao longo dos séculos, diferentes tradições cristãs tentaram preencher esse silêncio. Algumas apresentaram José como um homem mais velho, que teria vivido até determinado período da juventude de Jesus. Outras desenvolveram relatos sobre seus últimos momentos ao lado de Jesus e Maria. Essas histórias podem ser importantes para compreender a devoção cristã a José, mas não devem ser confundidas com aquilo que os evangelhos realmente registram. E essa distinção é essencial, porque a ausência de informação não nos dá permissão para transformar uma tradição em fato histórico. O que sabemos é suficiente para reconhecer o papel de José. Ele foi escolhido para receber Maria. Foi responsável por proteger Jesus. Foi pai dentro daquela casa. E esteve presente durante os anos silenciosos da infância de Cristo. Depois, desapareceu da narrativa. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Por que a Bíblia não registrou seu fim? Talvez a resposta esteja justamente no propósito dos evangelhos. Eles não foram escritos para contar cada detalhe da vida de todas as pessoas próximas a Jesus. Seu foco principal está na identidade, na missão, na morte e na ressurreição de Cristo. Por isso, a história de José termina nas sombras. E é justamente ali, nesse silêncio, que nasceram algumas das tradições mais antigas sobre seus últimos dias. Para entender o que essas tradições dizem e o que realmente podemos separar delas, precisamos agora olhar para as histórias que surgiram depois dos evangelhos. É justamente porque os evangelhos não registram claramente a morte de José que, ao longo dos séculos, diferentes tradições cristãs tentaram responder ao que teria acontecido com ele. Mas aqui precisamos fazer uma distinção importante. Uma coisa é aquilo que a Bíblia afirma. Outra coisa são os relatos e tradições que surgiram posteriormente. E, quando falamos sobre os últimos anos de José, essa diferença se torna fundamental. Os evangelhos não nos dizem quando José morreu, não informam sua idade, não descrevem sua última doença, também não apresentam uma narrativa sobre seu funeral. Por isso, qualquer relato detalhado sobre seus últimos momentos deve ser tratado como tradição e não como uma passagem bíblica comprovada. Uma das tradições mais conhecidas desenvolveu a imagem de José como um homem mais velho, que teria vivido durante os primeiros anos de Jesus e depois falecido antes que o ministério público de Cristo começasse. Essa tradição procura explicar por que José não aparece mais quando Jesus começa a ensinar, viajar e realizar milagres. Ela também ajuda a explicar por que Maria aparece posteriormente sem que José esteja ao seu lado. Mas existe algo ainda mais interessante. Algumas tradições cristãs posteriores imaginaram que José teria morrido na presença de Jesus e Maria. Essa imagem acabou se tornando muito importante na devoção cristã a José.
Ele passou a ser lembrado como um homem que teria terminado sua vida dentro da própria família que havia protegido durante tantos anos. É uma imagem poderosa. Mas precisamos repetir: isso não está descrito nos evangelhos. Não temos uma passagem bíblica dizendo que José morreu nos braços de Jesus. Não temos uma data. Não temos uma descrição de suas últimas palavras. Esses detalhes pertencem à tradição cristã posterior. E justamente por isso, o mistério permanece. Talvez José tenha vivido até a juventude de Jesus. Talvez tenha morrido antes do início do ministério público. A Bíblia simplesmente não nos permite estabelecer uma data com segurança. Mas existe uma coisa que podemos observar. Quanto mais Jesus avançava em sua missão, menos José aparecia. E isso torna possível perceber uma mudança. Durante os primeiros anos, José era necessário para proteger e conduzir aquela família. Quando Jesus começou sua missão pública, sua vida entrou em uma nova fase. José já não aparece. Maria continua presente em momentos importantes. E Jesus segue seu caminho. Talvez essa seja uma das razões pelas quais José tenha se tornado uma figura tão silenciosa na história. Ele não foi chamado para permanecer ao lado de Jesus durante todos os acontecimentos públicos. Seu papel estava concentrado principalmente nos anos escondidos, naqueles anos em que Jesus ainda era uma criança, naqueles anos em que ninguém via multidões seguindo seus passos, naqueles anos em que a missão de Cristo ainda não havia sido revelada publicamente. E isso nos leva a uma reflexão profunda. O valor de José não está na quantidade de vezes que seu nome aparece. Está naquilo que ele fez quando sua presença era necessária. Ele recebeu Maria, protegeu Jesus, obedeceu a Deus, fugiu do perigo, voltou para Nazaré, trabalhou, criou sua família e depois desapareceu da narrativa. Seu silêncio pode parecer estranho, mas talvez ele revele exatamente o tipo de homem que José foi. Um homem que não precisava estar no centro. Um homem cuja missão era proteger até que chegasse o momento de deixar que Jesus seguisse o caminho que o Pai havia determinado. E agora podemos finalmente voltar à pergunta que começou toda essa história. Quem foi realmente José para Jesus? Não apenas o homem que aparece ao lado da manjedoura. Não apenas o marido de Maria, mas o homem que aceitou uma responsabilidade que não havia escolhido para si e dedicou seus anos silenciosos a cuidar daquele que, segundo a fé cristã, seria o Salvador do mundo. Quando pensamos na vida de Jesus, lembramos de Maria, lembramos dos discípulos, lembramos dos milagres, das multidões, da cruz e da ressurreição. Mas existe um homem que aparece principalmente nos primeiros capítulos dessa história e depois desaparece quase completamente: José. Ele não foi o pai biológico de Jesus, mas foi o homem que recebeu a responsabilidade de ser seu pai terreno. Foi ele quem aceitou Maria quando poderia tê-la abandonado. Foi ele quem recebeu Jesus dentro de sua família. Foi ele quem protegeu o menino quando Herodes procurou destruí-lo. Foi ele quem deixou tudo para trás e fugiu para o Egito. E foi ele quem voltou para Nazaré e ajudou a construir o ambiente familiar no qual Jesus cresceu. José não precisava estar diante das multidões. Seu trabalho acontecia longe dos olhos do mundo. Enquanto Jesus crescia, José trabalhava. Enquanto Maria cuidava da família, José sustentava a casa. Enquanto o mundo ainda não conhecia o menino, José já carregava a responsabilidade de protegê-lo. E talvez seja justamente isso que torne sua história tão especial. José não aparece quando Jesus começa a realizar milagres. Não está entre os homens que seguem Jesus pelas estradas da Galileia. Não aparece nos momentos mais conhecidos do ministério público. Seu nome simplesmente desaparece. Mas isso não apaga aquilo que ele fez antes. Existem pessoas cuja importância está justamente nos anos que ninguém vê. José representa esse tipo de pessoa. Ele recebeu uma missão que não lhe daria fama, não receberia aplausos, não teria multidões gritando seu nome. Seu chamado era muito mais simples e, ao mesmo tempo, extremamente profundo.
cuidar do menino Jesus. E quando pensamos nisso, percebemos que a palavra pai não depende apenas de sangue. Um pai também pode ser aquele que protege, aquele que permanece, aquele que assume responsabilidade, aquele que trabalha quando ninguém está olhando, aquele que coloca a segurança da família acima dos próprios interesses. Foi isso que José fez. Não sabemos exatamente quando ele morreu. Não sabemos onde aconteceram seus últimos dias. Não sabemos quais foram suas últimas palavras. E talvez nunca saibamos. O que temos é o testemunho deixado pelos evangelhos sobre os anos em que ele esteve presente. E isso já é suficiente para compreender a importância de sua missão. José entrou na história de Jesus em silêncio. E também saiu dela em silêncio. Mas entre esses dois momentos, sua vida cumpriu um propósito extraordinário. Ele foi o homem escolhido para proteger Maria e cuidar do menino que mudaria a história da humanidade. Talvez seja por isso que sua história ainda fale tanto conosco. Porque nem toda pessoa chamada por Deus será colocada no centro do palco. Algumas serão chamadas para cuidar, para proteger, para ensinar, para sustentar, para permanecer fiéis quando ninguém está observando. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de fase. Talvez ninguém veja tudo aquilo que você faz por sua família. Talvez seus esforços pareçam pequenos. Talvez você pense que sua história não tem importância porque seu nome não é conhecido. Mas a história de José nos lembra de algo poderoso. O silêncio não significa ausência de propósito. José quase não aparece nas páginas da Bíblia. Mas sua vida esteve ligada aos primeiros anos daquele que os cristãos reconhecem como Salvador. Ele não precisava ser lembrado por todos. Precisava apenas cumprir fielmente aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. E talvez essa seja a verdadeira grandeza de José. Um homem que quase não aparece na história, mas que foi escolhido para proteger aquele que seria o centro da história.